Uma das afirmações mais repetidas desde a aprovação da reforma tributária é a seguinte: agora não haverá mais planejamento tributário. A frase parece intuitiva, afinal a emenda constitucional 132 veio justamente com a promessa de simplificação, neutralidade e redução de distorções econômicas. Mas existe um problema pontual nessa conclusão, que é assimilar como sinônimos planejamento tributário e benefício fiscal. E partir dessa premissa é partir do lugar errado. Por isso, hoje quero analisar com vocês uma pergunta que considero muito interessante. A reforma tributária vai acabar com o planejamento tributário ou apenas vai deslocar o objeto deste? Eu sou Thalita Issa, advogada especialista em Direito Tributário e Direito Administrativo, com estudo mais voltado para a reforma tributária e seu impacto nas empresas. E para responder essa pergunta, nós precisamos compreender uma das mudanças mais profundas na Emenda Constitucional 132. A transição gradual da tributação que era na origem e que agora passa a ser no destino. Durante décadas, a estrutura tributária brasileira atribuiu enorme relevância econômica para a localização das atividades empresariais, e isso se deu especialmente pela aplicação do ICMS. Os estados disputaram investimentos, criaram incentivos e desenvolveram regimes diferenciados. E as empresas, por conseguinte, passaram a considerar a variável tributária como elemento relevante nas decisões de instalação, expansão e distribuição. E foi nesse contexto que se consolidou o fenômeno que nós conhecemos como guerra fiscal. Mas a partir do IBS, a coisa é diferente, porque o novo modelo propõe que a arrecadação deve acompanhar o consumo. Em outras palavras, o tributo tende a pertencer ao local onde ocorre o consumo do bem ou serviço e não necessariamente onde ele foi produzido. E essa mudança parece técnica, mas as suas consequências são profundamente econômicas. Porque quando a tributação passa a seguir o destino, parte do valor econômico atrelado à localização geográfica perde relevância. E aqui está o principal equívoco de quem afirma que o planejamento tributário vai acabar. Não vai acabar. O que se perde é a eficiência das estratégias construídas exclusivamente sobre diferenças tributárias territoriais. Perceba a mudança. A pergunta deixa de ser qual estado me oferece melhor benefício fiscal e passa a ser qual estrutura operacional gera mais eficiência econômica na minha atividade. Essa é uma alteração extremamente sofisticada, porque desloca o centro da análise tributária para a própria operação empresarial. Isso significa que fatores como logística, cadeia de fornecimento, localização de clientes, custos operacionais, estrutura contratual e gestão financeira passam a ganhar ainda mais relevância. O planejamento continua existindo, mas ele se torna ainda mais integrado à realidade econômica da empresa. Aliás, esse é um dos pontos interessantes da reforma tributária, porque a Emenda Constitucional 132 busca reduzir distorções provocadas pelo sistema anterior, mas ela não elimina escolhas empresariais. As empresas continuarão decidindo onde investir, como contratar, como estruturar operações, como organizar a distribuição, como administrar créditos tributários, e todas essas decisões continuarão tendo impactos fiscais relevantes. Por isso, considero tão inadequado dizer que o planejamento tributário será extinto pela reforma tributária, porque, muito pelo contrário, o planejamento tributário deve ser ainda mais sofisticado a partir dela. Um planejamento menos baseado em assimetrias normativas e mais baseado em eficiência econômica da atividade empresarial. Eventualmente, a mudança mais profunda da reforma tributária não esteja apenas na criação de novos tributos, e sim na tentativa de alterar os incentivos que moldaram a competição entre estados nas últimas décadas. Toda essa exposição nos leva a uma pergunta extremamente crucial: a guerra fiscal realmente está chegando ao fim? E é isso que nós vamos avaliar no próximo vídeo. Te espero e até lá. Tchau, tchau.